Alguma vez sentiu o coração partido por alguém que amava profundamente, um familiar? Para mim, essa dor veio como um raio em um céu claro de verão, rasgando o tecido da minha vida de uma forma que nunca pensei ser possível. Morando em Denver, eu e a minha filha, Hannah, de 15 anos, tínhamos uma vida modesta, mas cheia de risos e amor. Os nossos dias eram tecidos com rotinas simples, manhãs apressadas para a escola e o trabalho, jantares caseiros onde discutíamos o dia e noites aconchegantes com filmes e conversas profundas. Hannah era o meu mundo, a prova viva de que a felicidade não se mede por aquilo que possuímos, mas pelas conexões que nutrimos. Os seus olhos curiosos e o seu sorriso fácil eram o meu sol, a minha razão para cada esforço. Como mãe solteira, eu construí um pequeno porto seguro para nós duas, onde a lealdade e o afeto eram as moedas mais valiosas. E depois havia a Stephanie, a minha irmã caçula. A diferença de 5 anos entre nós significava que eu sempre fui a sua protetora, a sua segunda mãe. Lembro-me dela, pequena e tagarela, seguindo-me como uma sombra, os seus cabelos louros esvoaçando enquanto corríamos pelos campos atrás da nossa casa de infância. Eu defendia dos valentões da escola, ouvia os seus segredos adolescentes e estava lá para secar as suas lágrimas depois do primeiro desgosto amoroso. A nossa ligação era inquebrável, construída sobre uma base de anos de partilha, sacrifícios mútuos e um amor incondicional que parecia mais forte que o tempo. Nunca houve dúvida de que, acontecesse o que acontecesse, estaríamos sempre lá, uma para a outra. Éramos, em essência, as guardiãs da nossa própria história familiar. Foi há cerca de 2 anos que a Stephanie conheceu Richard, um homem distinto, influente e inegavelmente muito rico. Ele vinha de uma família com sobrenome pesado, uma daquelas linhagens de Denver que faziam parte da elite social. No início eu estava feliz por ela, vendo-a brilhar com uma nova confiança, vestindo roupas elegantes e frequentando lugares que antes só víamos nas revistas. O seu riso parecia mais livre, os seus olhos mais cintilantes. Mas, com o tempo, notei uma mudança subtil. As nossas conversas tornaram-se mais superficiais, os nossos encontros mais raros. Ela falava menos sobre a nossa infância e mais sobre os jantares de gala, as viagens de esqui a Aspen e os círculos sociais de Richard. Eu sentia um pequeno nó no estômago, uma intuição que sussurrava que algo se estava a perder no meio de todo aquele brilho, mas reprimia-a, convencendo-me de que o amor dela por mim e por Hannah nunca mudaria. Então a notícia veio. Stephanie ia casar. O nosso coração encheu-se de alegria. Hannah e eu mal podíamos esperar para celebrar, para partilhar esse momento tão especial com ela. A Stephanie era família, e família significava tudo. Imaginei-nos a dançar na pista de dança, a rir das recordações, a testemunhar a sua felicidade. A expectativa de um dia grandioso, um marco para a nossa Stephanie, era palpável na nossa pequena casa. O convite chegou pelo correio numa tarde chuvosa. Era um envelope grosso de papel creme aveludado, com as nossas iniciais gravadas em relevo dourado. A minha caligrafia perfeita de caligrafia, a assinatura elegante de Richard. Abri-o com um sorriso, o coração a bater de emoção. As cores, o design sofisticado, tudo exalava luxo. Mas à medida que os meus olhos percorriam o texto polido, procurando a data e o local, uma pequena frase, quase insignificante na sua posição, saltou para mim, cortando como uma lâmina fria. Cerimônia e recepção, apenas adultos. O sorriso desvaneceu-se. Os meus olhos voltaram à frase, lendo-a várias vezes, procurando algum erro, alguma interpretação equivocada. A respiração prendeu-se na minha garganta. A Hannah, a minha filha, a única sobrinha da Stephanie, a criança que Stephanie vira crescer, estava excluída. O meu coração, antes tão cheio de alegria pela minha irmã, estilhaçou-se em mil pedaços,
sentindo a dor crua de uma traição que parecia impossível de conceber. O silêncio na sala foi ensurdecedor, preenchido apenas pelo eco da minha incredulidade e do meu pesar. A folha de papel cremosa, tão elegante e imponente, tremeu nas minhas mãos trêmulas enquanto eu relia a frase novamente. Apenas adultos. A tinta dourada parecia zombar da minha incredulidade. Como? Como a minha Stephanie, poderia sequer considerar tal coisa? O choque deu lugar a uma onda ardente de raiva e, subitamente, a uma necessidade desesperada de esclarecimento. Eu tinha que falar com ela. Tinha que haver um engano, uma má interpretação. Peguei o telefone, os dedos deslizando pelo ecrã enquanto marcava o número dela. Cada toque do botão parecia uma batida no meu próprio peito. Ela atendeu com um olá, alegre e despreocupado, que fez o nó no meu estômago apertar ainda mais. Stephanie, comecei, a minha voz esforçando-se para soar calma. Recebemos o convite. Houve uma pausa, um pequeno momento de silêncio do outro lado, como se ela soubesse o que viria a seguir. Ah, que bom! É lindo, não é? A mãe do Richard insistiu em cada detalhe. É lindo, sim, eu concordei, o meu tom já carregado de uma tensão que eu não conseguia esconder. Mas, Stephanie, a parte sobre apenas adultos. O que é isso? A Hannah, ela está excluída? Mais um silêncio, desta vez mais longo. Ah, Amanda, ela suspirou e pude ouvir o tom defensivo a formar-se na sua voz. Eu sei, é complicado. É uma tradição da família do Richard, sabes? Eles são muito protocolares. O casamento é um evento social muito importante para eles, com muitos convidados de alto perfil, e eles têm uma política rígida de não crianças para manter a formalidade. As palavras dela atingiram-me como pequenos golpes. Mas a Hannah não é uma criança, Stephanie. Ela é a tua sobrinha, a única sobrinha. Ela tem 15 anos, ela é madura, ela entenderia a formalidade. E nós somos família. Isso não deveria ser uma exceção? Eu tentei, Amanda. Juro que tentei. A voz dela estava mais alta agora, um toque de impaciência. Richard foi irredutível. A família dele é assim, são as regras deles. É o casamento dele, tanto quanto o meu, e eles estão a pagar por uma parte enorme. Não posso simplesmente ditar as coisas. Seria um insulto a eles, à posição deles. Ela falava como se a posição de Richard fosse algo sagrado, intocável. Eu não conseguia acreditar no que estava a ouvir. A minha irmã, a miúda que eu protegi a vida toda, estava a justificar a exclusão da sua própria sobrinha por causa de regras e posição social. Então, a tua família, a nossa família, não significa tanto quanto a posição da família de Richard? A tua sobrinha não é importante o suficiente para merecer um lugar no teu dia especial? Não é isso, Amanda, e tu sabes. A exasperação dela era palpável. É sobre respeitar as tradições. É um casamento de alto nível. Uma oportunidade para o Richard e eu fazermos uma declaração. Não posso ter uma adolescente a correr por aí. Não é o ambiente para isso. Precisamos manter uma certa imagem. A cada palavra sentia um abismo a abrir-se entre nós. Imagem, Stephanie, mais importante do que o afeto? Mais importante do que a tua própria irmã e filha? Lembras-te de como nós costumávamos sonhar com os nossos casamentos e prometíamos que estaríamos sempre lá uma para a outra, não importa o quê? Houve um longo suspiro do outro lado. Amanda, por favor, tenta entender. Este é o meu futuro. Eu amo o Richard. Ele oferece-me uma vida que eu nunca pensei ter. Eu não posso sabotar isso. Não é que eu não queira a Hannah lá, mas é simplesmente impossível. Não é o momento. Talvez noutra ocasião, algo mais casual. Outra ocasião? Mais casual? O casamento da sua própria irmã não era o momento? A mágoa era uma faca retorcendo-se no meu peito. A minha irmã, que sempre foi transparente,
Estava a esconder-se atrás de desculpas vagas e de um novo verniz de superficialidade. Ela não estava apenas a apoiar a decisão de Richard. Ela tinha internalizado, tinha se tornado parte daquele mundo, onde o status e a fachada valiam mais do que os laços de sangue. Era doloroso perceber o quão longe ela já se tinha afastado, o quão profundamente imersa estava no universo de Richard. A minha Stephanie estava a desaparecer, engolida por um brilho falso que prometia tudo, mas que já estava a roubar o que era mais precioso. Desliguei a chamada, o telemóvel pesado na minha mão, e o nó no meu estômago transformou-se numa pedra fria e pesada. A pedra no meu estômago transformou-se rapidamente numa raiva fria e depois numa clareza cortante. O brilho daquele convite escarnecia da lealdade que eu pensava ser inabalável. Não era apenas a exclusão de Hannah, era a facilidade com que Stephanie tinha abraçado as regras de Richard, abandonando anos de história e afeto em nome de uma posição e imagem. Não, eu não podia aceitar isso. Não podia permitir que a minha filha, o meu mundo, fosse tratada como uma inconveniência, um adereço indesejado numa encenação de status social. A minha voz, na chamada anterior, tinha sido carregada de mágoa. Agora a dor começava a solidificar-se em determinação. Deixei o telefone na mesa de centro, o som abafado do bip final ainda a ecoar no ar. Os meus olhos percorreram a sala de estar, pousando nos retratos de família, um de Stephanie e eu ainda crianças, as nossas mãos dadas, outro de Hannah e Stephanie, mais jovens, a rir num piquenique. Cada imagem era um lembrete do que estávamos a perder. Eu sabia que tinha de fazer uma última tentativa, não de negociação, mas de afirmação. Eu precisava que Stephanie soubesse, sem sombra de dúvida, onde eu estava e porquê. No dia seguinte, respirei fundo e liguei novamente. Desta vez, não havia esperança de que ela mudasse de ideias. Havia apenas uma mensagem a ser transmitida. Stephanie, comecei, a minha voz calma e firme, desprovida de qualquer emoção que não fosse a resolução. Precisamos falar de novo. Não estou a ligar para discutir o que a família de Richard quer ou as vossas tradições. Estou a ligar para te dizer o que a minha família, eu e a Hannah, precisa. Do outro lado, ouvi um suspiro impaciente. Amanda, por favor, já falamos sobre isto. Não há nada que eu possa fazer. Ah, sim, Stephanie. Eu insisti. Tu podes escolher. Tu podes escolher a tua irmã e a tua sobrinha, ou podes escolher o que Richard e a família dele consideram adequado. Mas as duas coisas não podem coexistir. Se a Hannah não for bem-vinda ao teu casamento, então eu também não irei. Eu não vou participar de um evento que deliberadamente exclui a minha filha, a tua sobrinha. Não vou estar lá para testemunhar uma celebração que desvaloriza o que mais prezo na vida. Houve um longo silêncio, mais pesado e carregado do que qualquer um antes. Podia sentir a respiração dela no telefone, e uma parte de mim, a velha Amanda, esperava que a minha firmeza a fizesse recuar. Mas a nova Stephanie, a Stephanie que Richard estava a moldar, permaneceu inflexível. Amanda, tu não podes fazer isso, ela disse, a voz agora endurecida, quase fria. É o meu casamento, é um dia importante. Não podes simplesmente recusar-te a vir. O que as pessoas vão pensar? Não me importo com o que as pessoas vão pensar, Stephanie. Eu respondi, a dor afiando as minhas palavras. Importo-me com o que a Hannah pensa. Importo-me com a integridade da nossa família. E se a tua escolha é excluir a Hannah, então a minha escolha é protegê-la. E isso significa ficar com ela. A chamada terminou pouco depois, não com um grito, mas com uma resignação gélida de ambos os lados. Era uma decisão que me rasgava o coração, mas que eu sabia ser a única possível. Ao desligar, olhei para a porta do quarto de Hannah, sentindo o peso da minha escolha, mas também uma estranha sensação de paz. Eu tinha feito o que era certo. Contei a Hannah naquela noite, durante o jantar.
A sua expressão, inicialmente excitada, transformou-se numa tristeza palpável. Ela era inteligente e compreendia as nuances sociais, mas ainda era uma adolescente que ansiava por fazer parte da família. Mãe, ela começou, a sua voz pequena. Eu percebo, mas eu realmente queria ir. Sentei-me ao lado dela, envolvendo-a num abraço apertado. Eu sei, meu amor, e dói-me mais do que consegues imaginar que não possas ir. Mas a tua tia, Stephanie, tomou uma decisão que nos magoa. E eu não posso validar essa decisão indo sem ti. Não posso fingir que está tudo bem quando não está. A minha prioridade é sempre tu, o teu valor, a tua dignidade. Hannah levantou os olhos, os seus lindos olhos castanhos marejados de lágrimas, mas com uma surpreendente maturidade. Eu sei, mãe, ela disse, a sua voz um sussurro. Eu entendo. Tu estás a proteger-me. Obrigada. E aquele obrigada significou o mundo para mim, confirmando que, apesar de toda a tristeza, estávamos unidas na nossa decisão. Ela era mais forte do que eu imaginava, e a sua compreensão aliviava um pouco o fardo no meu peito. Os dias que antecederam o casamento arrastaram-se numa nuvem de tensão e silêncio. As ligações telefónicas com os nossos pais tornaram-se curtas e desconfortáveis. A minha mãe tentou apelar ao meu bom senso, dizendo que eu estava a ser exagerada e que estragaria tudo para Stephanie. O meu pai, mais calado, parecia dividido, mas a sua lealdade a Stephanie, a filha mais nova e mais frágil, parecia prevalecer. Ninguém mais na família ousou confrontar-me diretamente, mas eu sentia os olhares de desaprovação, as insinuações nos silêncios. A nossa pequena família de duas pessoas havia feito uma escolha, e o resto do mundo, o nosso mundo familiar, parecia estar a afastar-se, a deixar-nos sozinhas na nossa ilha de princípios. O convite elegante, antes um presságio de alegria, tornara-se o marco da nossa separação. Aquele sábado de verão, tão esperado por tantos, surgiu com um brilho ofuscante para uns e uma sombra densa para outros. Eu sabia que, a poucas milhas de distância, em um hotel de luxo no centro de Denver, a Stephanie celebrava o seu casamento. Os meios de comunicação social da cidade, sempre ávidos por histórias da elite, já tinham insinuado a grandiosidade do evento. Imaginei os fotógrafos, os convidados elegantes em seus trajes de alta costura, as flores exuberantes em arranjos que valiam o salário de meses, o champanhe a borbulhar em taças de cristal. Richard certamente estaria impecável, a irradiar aquela aura de poder e confiança. A Stephanie, a minha Stephanie, estaria deslumbrante, envolta em seda e renda, os olhos a brilhar com a promessa de uma vida de opulência. Mas, na minha mente, aquele cenário, apesar de todo o luxo e aparente felicidade, parecia estranhamente vazio. O brilho era um verniz, a alegria, uma performance cuidadosamente orquestrada. Faltava algo essencial, a verdadeira alma que eu sempre soubera que o amor e as celebrações familiares deveriam ter. O sorriso dela nas fotos, que certamente apareceriam, por mais perfeito que fosse, não refletiria a pureza que eu conhecia. Enquanto o mundo de Stephanie girava em torno de brilho e aplausos, eu e Hannah criávamos o nosso próprio santuário. Não houve lamentações, não houve discursos amargos. A dor ainda estava lá, uma pontada constante, mas decidimos transformá-la em força. Começamos o dia com um pequeno almoço especial, panquecas com xarope de ácer e frutas, algo que raramente fazíamos nos nossos dias apressados. Depois, decidimos revisitar um dos nossos lugares favoritos, um pequeno lago nos arredores da cidade, onde passávamos muitas tardes de verão quando Hannah era mais nova. O sol batia suavemente na água e as folhas das árvores balançavam numa melodia tranquila. Sentamo-nos num banco de madeira a partilhar um saco de pipocas e observamos os patos. Contamos histórias bobas de infância
Revimos os nossos sonhos e planos para o futuro. Foi um dia simples, despretensioso, mas cada riso, cada olhar trocado, cada momento de silêncio confortável tecia os fios da nossa ligação ainda mais apertados. Ali, naquele pequeno refúgio, não éramos a mãe e filha excluídas. Éramos apenas nós, fortalecendo a nossa base, o nosso amor incondicional. Hannah falou sobre a escola, sobre os seus amigos e os desafios típicos da sua idade, e eu ouvi, verdadeiramente presente, percebendo que, apesar da ausência de uma tia, ela não estava desamparada. Ela tinha-me a mim e eu tinha a ela. Aquele dia, ao invés de ser um lembrete da nossa perda, tornou-se um testamento da nossa resiliência. No entanto, a bolha de paz que criamos não durou. Nos dias e semanas que se seguiram ao casamento, o silêncio da família tornou-se ensurdecedor. O ostracismo não foi declarado abertamente, mas sentimos-lo em cada telefonema não atendido, em cada convite omitido, nas conversas que pareciam parar abruptamente quando nos aproximávamos. Os pais da Stephanie, os nossos próprios pais, tentaram manter uma espécie de neutralidade, mas a sua lealdade tácita estava clara. A minha mãe ligava, mas as suas palavras eram superficiais, sem nunca tocar no elefante na sala. O meu pai, sempre o homem de poucas palavras, simplesmente encolhia os ombros quando eu tentava abordar o assunto, como se o que se passava fosse um assunto demasiado complicado para ser desvendado. Para eles, a paz era mais importante que a verdade, a aparência mais importante que a integridade. A rachadura na família, antes uma fenda, tornara-se agora um abismo visível, intransponível. A dor mais profunda, porém, era ver a minha irmã tão distante. Não nos falávamos desde a minha decisão, e cada dia que passava sem o seu telefonema, sem o seu Olá, irmã, era um peso no meu coração. Lembro-me dela, a miúda de cabelo louro, a rir enquanto eu a empurrava no baloiço, a adolescente a partilhar os seus medos mais profundos comigo no escuro do nosso quarto. Agora, essa imagem parecia desvanecer-se, substituída por flashes de fotos que começavam a aparecer nas redes sociais e em revistas de sociedade. Stephanie, sempre ao lado de Richard, com um sorriso perfeito e um olhar que eu não reconhecia. Era o olhar de uma mulher que estava a desempenhar um papel, a tentar encaixar-se num mundo que não era o dela. E eu, a sua guardiã de uma vida inteira, sentia-me impotente. A minha irmã tinha feito a sua escolha e eu só podia observar, com o coração partido, enquanto ela se afastava para uma vida que prometia tudo, menos aquilo que realmente importava: os laços inquebráveis da família e a autenticidade do seu próprio ser. As fotografias de Stephanie continuavam a pintar um quadro de opulência inatingível. Esqui em Aspen, cocktails em iates no Mediterrâneo, jantares requintados em restaurantes estrelados, sempre com sorrisos imaculados que não pareciam alcançar os seus olhos. Cada postagem nas redes sociais, com as suas hashtags de luxo, viagem e abençoada, era um tijolo a mais na parede que ela construía entre nós. O vazio por trás de todo aquele brilho tornava-se cada vez mais nítido para mim. Uma ausência dolorosa da Stephanie que eu conhecia, substituída por uma imagem polida e distante que parecia apagar a nossa história. Era doloroso testemunhar a sua imersão naquele mundo, sabendo que ela nos estava a escolher afastar-nos da sua narrativa. Enquanto Stephanie se movia na sua bolha de privilégios, eu e Hannah sentíamos o peso da nossa escolha, não só na solidão, mas na pressão crescente do silêncio familiar. As reuniões de domingo na casa dos meus pais, antes um porto seguro, tornaram-se um campo minado de olhares furtivos e tentativas veladas de me fazer duvidar. A minha mãe, com o seu tom de preocupação, sugeria que eu deveria passar uma borracha sobre o passado, que Stephanie não tinha intenção de magoar. O meu pai resmungava sobre a falta de união, mas sem nunca confrontar a raiz do problema. Sentíamos a crítica implícita. Éramos nós, as difíceis,
as que não se conformavam, as que ousaram quebrar a falsa harmonia que a família preferia abraçar. Uma noite, enquanto partilhávamos um jantar simples na nossa mesa da cozinha, Hannah perguntou-me, com os olhos pesados pela pressão que também sentia: Mãe, será que fizeste a coisa certa? Eles parecem pensar que não. O meu coração apertou, mas a minha convicção era inabalável. Sim, meu amor, respondi, segurando a sua mão. Fizemos a coisa certa. A nossa dignidade e o nosso amor são mais importantes do que qualquer status ou festa. Nunca te arrependas de defender o que é justo. Este caminho pode ser solitário por vezes, mas é o caminho da verdade. Enquanto falava, uma pontada de preocupação mais profunda me atingiu. Mesmo por trás do sorriso perfeito de Stephanie nas fotos, da sua vida aparentemente invejável, comecei a notar uma tensão quase imperceptível nos seus olhos, um cansaço que nenhum luxo poderia disfarçar. Era uma sombra, um pequeno sinal de que, talvez, o brilho estava a custar mais do que ela demonstrava. A distância entre nós, entre a irmã que eu conhecia e a mulher que ela se estava a tornar, alargava-se a cada dia. O luto por aquela relação era constante, uma dor silenciosa que se manifestava na ausência da sua voz, do seu riso genuíno, das conversas que costumávamos ter até tarde. Era como assistir à velha Stephanie ser empacotada e arquivada, substituída por uma versão glamourosa, mas oca, feita para o mundo de Richard. Sentia-me impotente, observando-a desaparecer gradualmente por trás da cortina de luxo e conveniência, percebendo que essa perda não era motivada por raiva, mas por uma distorção de prioridades que a consumia. A minha única consolação era saber que, na nossa pequena ilha de princípios, a nossa verdade permanecia intacta. Aquele luto silencioso pela minha irmã continuava, mas o que se revelava agora era mais do que uma simples distância ou a exibição de uma nova vida de luxo. Era uma metamorfose preocupante, um aprofundamento da identidade que Stephanie estava a construir para si, tijolo a tijolo, no mundo de Richard. As notícias sobre os seus novos hábitos e círculos de amigos, um grupo de mulheres impecáveis com sorrisos ensaiados e conversas que giravam em torno de jantares de gala e moda de Milão, chegavam-me aos poucos, através de fragmentos da nossa mãe ou de posts cuidadosamente selecionados nas redes sociais que eu, por vezes, me pegava a espreitar. Stephanie, que outrora preferia um bom livro e uma noite tranquila, parecia agora em constante movimento, de um evento social para outro, com um copo de champanhe na mão e um riso alto e um tanto forçado. O que mais me perturbava, contudo, era a influência crescente de Richard. Não era apenas a riqueza que ele oferecia, era um controlo subtil, mas implacável, que exercia sobre cada aspecto da vida dela. A nossa mãe mencionou uma vez que Stephanie não conseguia mais visitar com a frequência de antes porque Richard tinha muitos compromissos sociais para eles, ou ele preferia que ela estivesse presente para os seus jantares de negócios. Não eram pedidos, mas ordens veladas. As suas viagens, as suas decisões, as suas escolhas de vestuário, até mesmo a sua agenda social, pareciam ser ditadas pelo seu novo marido. Era como se Stephanie estivesse a ser gradualmente isolada, não apenas de mim e de Hannah, mas do seu próprio passado, da sua própria essência. Ela estava a ser moldada, peça por peça, para encaixar perfeitamente no mundo de Richard, para ser a esposa troféu que ele esperava. A minha irmã, outrora tão vibrante e independente, parecia estar a encolher, a perder a sua própria voz. Apesar de toda a sua ostentação e da aparente felicidade que as fotos transmitiam, comecei a detectar pequenos sinais de desconforto interior em Stephanie. Era algo quase imperceptível, um vislumbre fugaz que só uma irmã que a conhecia a vida toda poderia notar. Nos seus posts, os seus olhos pareciam ligeiramente cansados e o seu sorriso, embora amplo, não alcançava a alma.
Noutra ocasião, a nossa mãe comentou que Stephanie, durante uma breve chamada, parecia distante, quase monótona, ao descrever uma viagem luxuosa. Eu sentia que Stephanie estava a justificar as suas escolhas, não para mim, mas para si mesma, tentando convencer-se de que aquela vida era o que ela realmente queria. Havia uma tensão na sua voz, uma rigidez na sua postura que eu não conseguia ignorar. O brilho externo estava a custar-lhe algo essencial por dentro. Receber estas notícias indiretas sobre Stephanie, muitas vezes filtradas pelos nossos pais que tentavam manter uma fachada de normalidade, era uma tortura. Sentia uma mistura avassaladora de preocupação e tristeza. A preocupação era por ver a minha irmã a perder-se, a afogar-se num mar de expectativas e superficialidade. Eu queria estender a mão, puxá-la de volta para a luz, mas sabia que ela tinha de querer ser salva. Naquele momento, com a cortina de luxo tão densa e o controle de Richard tão palpável, eu sentia que ela estava mais longe do que nunca, presa numa jaula dourada que ela própria ajudou a construir. O meu coração, ferido, ansiava por um sinal, por um vislumbre da velha Stephanie. O anseio por um sinal de vida da velha Stephanie era uma ferida aberta, mas a minha realidade diária, a vida que eu e Hannah construímos com tanto esforço, não me permitia mergulhar na melancolia. As manhãs começavam cedo, não com o champanhe e os pequenos almoços em hotéis de 5 estrelas que eu imaginava para a minha irmã, mas com o cheiro a café acabado de fazer e a corrida contra o relógio para preparar o pequeno almoço, garantir que Hannah tinha tudo para a escola e que eu chegava a tempo ao meu trabalho de escritório, onde a cada hora contava para pagar as contas. A vida de mãe solteira em Denver, sem o apoio de uma família alargada que se distanciara, era uma maratona constante. Eu era a provedora, a educadora, a confidente, a enfermeira, a amiga. Havia sempre uma conta a pagar, um reparo inesperado na casa ou no carro, uma necessidade escolar de Hannah que eu tinha de esticar o orçamento para cobrir. As preocupações financeiras eram um fardo constante, um sussurro persistente na parte de trás da minha mente, mas eu aprendera a conviver com ele, a encontrar soluções criativas e a celebrar cada pequena vitória. Apesar das lutas financeiras e talvez por causa delas, a nossa casa era um porto de resiliência. Eu e Hannah éramos uma equipa, um pequeno exército de 2 pessoas. Ela, com os seus 15 anos, mostrava uma maturidade surpreendente. Via-a muitas vezes a estudar na mesa da cozinha, os seus livros abertos, enquanto eu preparava o jantar, e o silêncio preenchido pela concentração dela era um bálsamo. Contava-me sobre o seu dia, as alegrias e os pequenos dramas adolescentes, e eu ouvia, oferecendo conselhos ou apenas um abraço, sabendo que a minha presença e a minha escuta eram os pilares da sua segurança. Lembro-me de quando era eu a assumir esse papel de protetora com Stephanie, as minhas mãos pequenas a segurarem as dela quando a trovoada a assustava, ou a minha voz a acalmá-la depois de um pesadelo. Era o mesmo instinto agora, inalterado, focado em Hannah. A nossa capacidade de nos apoiarmos mutuamente, de encontrar alegria nas pequenas coisas, era a nossa fortaleza. Um jantar caseiro, um filme à noite, uma caminhada no parque. Esses eram os nossos pequenos luxos, tecidos com afeto e presença, não com bens materiais. Era impossível não traçar um contraste entre a nossa vida e a que Stephanie vivia agora. Enquanto eu lutava para manter a nossa vida estável, a minha irmã navegava em jatos privados e hospedava-se em suítes presidenciais. Via as suas fotos em resorts de esqui em Aspen, os copos de champanhe cintilantes. O brilho da vida dela parecia quase irreal, uma fantasia distante. Mas, curiosamente, eu não sentia inveja, nem uma ponta de vitimização. Havia uma clareza em mim. O luxo que ela desfrutava era um verniz, uma cortina de fumo por trás da qual a verdadeira felicidade e as conexões significativas pareciam estar a desaparecer.
A minha vida podia ser mais árdua, mas era autêntica. Era construída sobre a verdade e o amor, não sobre aparências e a aprovação de uma sociedade elitista. Tínhamos os nossos desafios, sim, mas tínhamos algo que o dinheiro de Richard não podia comprar: paz interior e a certeza de que nunca nos trairíamos mutuamente. Manter os nossos valores e a nossa dignidade na face da adversidade tornara-se a nossa bandeira. Era uma escolha diária, um ato de resistência contra a pressão sutil para nos conformarmos, para aceitarmos a exclusão. Eu ensinava a Hannah, não com sermões, mas com o meu exemplo, que a nossa riqueza não estava na conta bancária nem nas roupas que vestíamos, mas na integridade das nossas ações, na força do nosso caráter e na profundidade dos nossos laços. A nossa decisão de não ir ao casamento de Stephanie, dolorosa como fora, validara a nossa verdade. Estávamos sozinhas na nossa convicção, mas nunca nos sentíamos verdadeiramente sós, porque tínhamos uma à outra. E no fundo do meu coração eu sabia que essa era a forma de amor mais valiosa, a herança mais rica que eu poderia deixar a Hannah. A compreensão de que, aconteça o que acontecer, a autenticidade e a lealdade à família e a si mesma são os verdadeiros tesouros da vida. E esse tesouro, ao contrário do que Richard e o seu mundo ofereciam, era inquebrável. Mas, enquanto o verão deu lugar ao outono e as cores quentes da estação se desvaneciam sob o frio prometido do inverno, uma outra força se aproximava, uma que, historicamente, testava os laços familiares mais do que qualquer outra: o Natal. As ruas de Denver começaram a vestir-se com luzes cintilantes. As vitrines das lojas exibiam os seus encantos festivos, e o ar gelado carregava a promessa de neve e o aroma a pinho. Para a maioria era uma época de alegria e união. Para mim, era um lembrete agridoce das rachaduras que se haviam formado. O Natal trazia consigo uma pressão invisível, um desejo quase universal de reconciliação, de esquecer as mágoas em nome do espírito natalício. Eu sentia isso no ar, nos olhares silenciosos das pessoas, nas músicas festivas que pareciam zombar da nossa própria falta de harmonia. Algumas semanas antes da véspera, um convite chegou pelo correio. Não era tão ostentoso como o do casamento, mas sim um cartão simples, com a caligrafia elegante da minha mãe, convidando-nos, eu e Hannah, para a ceia de Natal na casa dos nossos pais. Uma parte de mim hesitou. A ideia de enfrentar Stephanie e Richard e o julgamento silencioso do resto da família era exaustiva. Seria mais uma ocasião para me sentir estranha, para assistir à performance de Stephanie no seu novo papel. Mas, ao mesmo tempo, a menção explícita de Hannah no convite, algo que tinha sido impensável há meses, pareceu uma pequena fresta de luz. Uma tentativa, talvez, de restaurar alguma aparência de normalidade. Era a casa dos meus pais, o lugar onde eu e Stephanie tínhamos crescido, onde o cheiro a biscoitos da minha mãe e a música de Natal criavam memórias indeléveis. Hannah merecia essa experiência, e eu também. Após alguns dias de ponderação, decidi que iríamos, mas não iríamos apenas para assistir passivamente. A minha mente começou a fervilhar com uma ideia. Não se tratava de confronto, nem de tentar forçar uma reconciliação. Era algo mais subtil, mais poderoso, algo que apelaria à velha Stephanie, à miúda que eu conhecia antes do mundo de Richard a consumir. Eu queria dar-lhe algo que a lembrasse de quem ela realmente era, de onde viemos, do amor inquebrável que nos unia antes que o dinheiro e o status se interpusessem. Um presente que falasse mais alto do que qualquer palavra. A minha busca começou no sótão, um lugar de memórias empoeiradas e caixas esquecidas. Removi velhos álbuns de família, caixas de sapatos cheias de fotografias soltas, rolos de filme antigo que nunca tinham sido revelados. Cada imagem era uma cápsula do tempo, um vislumbre de um passado que parecia tão distante agora. Encontrei fotos de mim, pequena, com Stephanie recém-nascida nos meus braços,
os seus pequenos dedos a agarrarem-se ao meu polegar. Fotografias das nossas férias de verão, dos nossos aniversários, dos natais na casa dos nossos avós, onde os nossos risos se misturavam com o estalar da lareira. Havia a Stephanie a aprender a andar de bicicleta, os joelhos esfolados e os olhos cheios de lágrimas que eu enxugava. A Stephanie a sorrir com a perda do primeiro dente, com um braço à volta do pescoço de Hannah, ainda bebé, a rir das suas palhaçadas. Cada fotografia escolhida era uma recordação terna, uma peça do nosso puzzle familiar. Selecionei as mais significativas, as que mostravam a nossa união, a nossa cumplicidade, a pureza do nosso amor de irmãs e o lugar de Hannah nesse laço. Com cuidado, organizei-as, colando-as em páginas limpas de um álbum novo que comprei para o efeito. Não escrevi legendas longas. As imagens falavam por si. À medida que o álbum se formava nas minhas mãos, sentia uma mistura de dor e esperança. Era um trabalho de amor, uma oração silenciosa para que, ao folhear aquelas páginas, Stephanie pudesse ver além do brilho, além da fachada de luxo que tinha construído, e lembrar-se da essência, da verdade, do que realmente importava. Era o meu presente para a alma dela, um espelho para o passado partilhado, um último esforço para tocar o coração da minha irmã antes que ela se perdesse para sempre. O álbum na minha mão, um repositório de memórias e esperanças silenciosas, aguardava o seu momento. Naquela noite de véspera de Natal, com o frio cortante de Denver a apertar e as luzes festivas a cintilar por toda a cidade, eu e Hannah vestimos os nossos casacos mais quentes e fizemos o percurso familiar até à casa dos meus pais. A neve, fina e persistente, começava a cobrir as ruas, adicionando uma camada de magia e, para mim, de uma ansiedade estranha. Cada flocos que caía parecia carregar consigo o peso das expectativas. Ao abrirmos a porta, fomos recebidas por uma cacofonia de vozes familiares e o aroma aconchegante de canela e pinho. A sala de estar dos meus pais, normalmente um refúgio de paz, fervilhava de tios, tias e primos. A atmosfera era uma mistura complexa de alegria festiva e uma tensão palpável, como se todos estivessem a andar em ovos, conscientes da nossa presença e da iminente chegada de Stephanie. Alguns primos mais jovens, que não estavam tão enredados na política familiar, abraçaram Hannah com genuína alegria, o que me trouxe um pequeno alívio. Os meus pais, visivelmente nervosos, tentaram sorrir. A minha mãe com um abraço apertado e um olhar suplicante. O meu pai com um aceno de cabeça apressado e um copo de ponche na mão. Eles pareciam aliviados por termos vindo, mas a sua apreensão por tudo o que se seguiria era evidente. Pouco depois, o som de um carro a parar na entrada, mais potente e silencioso do que os outros, anunciou a sua chegada. Um Range Rover preto e lustroso, que parecia pertencer a outra dimensão, estacionou com precisão. As cabeças giraram e um silêncio quase reverencial caiu sobre a sala. Stephanie e Richard entraram, e era como se o ar se tornasse mais denso, mais carregado de ostentação. Stephanie estava deslumbrante, num vestido de seda esmeralda que complementava o seu cabelo louro, com joias que cintilavam a cada movimento. Ao seu lado, Richard, impecável num terno escuro e um relógio que apanhou a luz da lareira. Irradiava uma confiança arrogante. O seu sorriso era polido, os seus gestos medidos, cada movimento uma declaração de poder e status. Ele parecia proprietário do espaço, da própria ocasião. Os cumprimentos foram efusivos por parte de Richard com os meus pais e outros membros mais velhos da família, mas ao chegar perto de mim e Hannah, o seu olhar passou por nós como se não existíssemos. Ele apertou a mão do meu pai com firmeza, deu um beijo rápido e superficial na bochecha da minha mãe e depois, sem uma única palavra ou um piscar de olhos na direção de Hannah, virou-se para cumprimentar um tio com uma história sobre a sua última viagem de esqui a Zermatt.
A sua ausência de reconhecimento para com a minha filha, a sua sobrinha, foi um golpe frio, uma demonstração flagrante da sua contínua exclusão. Stephanie, por outro lado, ofereceu um sorriso tenso e um aceno rápido em nossa direção, os seus olhos fugindo dos nossos, quase como se estivesse envergonhada, mas incapaz de desafiar a postura de Richard. Ela permaneceu ao lado dele, uma figura de luxo, mas também de uma estranha fragilidade. Durante a maior parte da noite, a cena repetiu-se. Richard, com a sua voz ressonante, dominava as conversas, partilhando anedotas sobre os seus negócios, as suas propriedades e os seus planos de investimento, sempre a chamar a atenção. As suas histórias eram pontuadas por risos forçados dos que o rodeavam, ávidos por um pedacinho do seu brilho. Ele fazia questão de incluir Stephanie nas suas narrativas, não como uma parceira, mas como um acessório elegante, a sua querida esposa que adorava isto ou aquilo. Em nenhum momento ele se dirigiu a Hannah. Se as nossas conversas se aproximavam do seu grupo, ele simplesmente elevava o tom da sua voz ou virava ligeiramente as costas, tornando impossível qualquer interação. Hannah, notando isso, manteve-se perto de mim. Não havia raiva nos seus olhos, apenas uma quietude digna, uma compreensão silenciosa do jogo que estava a ser jogado. Segurei a sua mão discretamente, um gesto de solidariedade silenciosa. Não precisávamos de palavras para comunicar que estávamos juntas, que a nossa união era a nossa força. O brilho de Richard e o desconforto de Stephanie eram um contraste gritante com a nossa calma silenciosa, a nossa dignidade inabalável. Ali, no meio do salão, éramos uma ilha de princípios, observando o espetáculo com os nossos próprios olhos, fortalecidas pela certeza da nossa escolha. A noite avançava e o burburinho na sala começou a mudar. Os convidados dirigindo-se à árvore de Natal, onde uma pilha de caixas ricamente embrulhadas esperava. Era o momento da troca de presentes. Respirei fundo, o álbum de capa simples e castanha escondido na minha sacola, sentindo o peso das minhas intenções. Esperei o momento certo, observando Stephanie e Richard, que se postavam ao lado da árvore, a receber elogios pelos seus presentes caros. Relógios brilhantes, joias, garrafas de vinho vintage. Quando houve uma pequena pausa, um vácuo no fluxo de brindes e abraços, eu dei um passo à frente, o coração a bater forte. Stephanie! Chamei, a minha voz parecendo estranhamente alta no silêncio momentâneo que se seguiu. Ela virou-se, os seus olhos azuis encontrando os meus por um breve segundo antes de desviarem para a minha sacola. Richard, ao lado dela, ergueu uma sobrancelha, o seu sorriso polido a vacilar ligeiramente. Eu tenho um presente para ti, continuei, estendendo o álbum. A capa simples, sem nenhum laço ou adorno chamativo, contrastava com o festival de opulência que a rodeava. Stephanie pegou-o, a sua expressão uma mistura de curiosidade e desconforto. Os seus dedos elegantes, adornados com anéis de diamantes, pareciam hesitar ao tocar na superfície modesta. Um álbum de fotos? Richard comentou, um tom de condescendência mal disfarçado na sua voz. Muito nostálgico, Amanda. Não sabia que ainda se faziam estas coisas. Ele riu suavemente, um som seco que não atingiu os seus olhos. Stephanie, ignorando-o, abriu o álbum. A primeira página revelava uma fotografia de mim, talvez com 10 anos, a segurar Stephanie recém-nascida nos meus braços, um sorriso radiante no meu rosto de criança, o seu pequeno punho cerrado à volta do meu dedo. Na página seguinte éramos nós a correr num campo de papoilas, o cabelo louro dela esvoaçante. Depois, a Stephanie com os joelhos esfolados, a minha mão a enxugar uma lágrima após cair da bicicleta. Hannah, bebé, a rir nos braços da Stephanie adolescente, as duas numa sinfonia de alegria. E assim sucessivamente, página após página, cada fotografia uma janela para a nossa história,
para os natais de infância, os verões na casa dos avós, os abraços e os segredos partilhados. O sorriso perfeito de Stephanie começou a tremer. Os seus olhos, antes tão polidos e distantes, amoleceram. Ela passou os dedos por uma foto em particular. A nossa mãe a ler uma história de Natal para nós as duas, pequenas e aninhadas no sofá. E um pequeno suspiro escapou dos seus lábios. Vi uma lágrima solitária escorrer pela sua bochecha, apagando parte do rímel que cobria os seus cílios. A fachada que ela mantivera durante toda a noite, durante meses, começou a desmoronar-se. Não era um choro ruidoso, mas uma emoção silenciosa, profunda, que revelava a vulnerabilidade por trás da armadura de luxo. Richard, percebendo a mudança nela, tentou intervir novamente, a sua voz um pouco mais alta. Stephanie, querida, vamos lá. É apenas um álbum de fotos. A Amanda sabe que temos as nossas próprias coleções digitais, não é? Ele tentou pegar no álbum, mas ela recuou ligeiramente, segurando-o com mais força. Os seus olhos, vermelhos e brilhantes, voltaram para o álbum, como se não conseguisse desviar o olhar. A emoção que a percorria era palpável, uma torrente de memórias que quebravam as barreiras que ela tinha construído. O presente, simples e sem pretensões, tinha alcançado o seu objetivo. Tocou a alma dela, resgatando um vislumbre daquela irmã que eu amava, apesar do homem que, com a sua arrogância, tentava anular a sua verdade. A semente estava plantada. O rosto de Richard, antes tão controlado, contorceu-se numa expressão de desagrado visível. Ele estendeu a mão novamente para o álbum, desta vez com mais firmeza, tentando tirá-lo das mãos de Stephanie, como se o objeto simples fosse uma ameaça à sua impecável imagem. Stephanie, por favor, ele sibilou, a sua voz baixa, mas carregada de uma advertência inconfundível. Não é o momento para sentimentalismos. Temos outros convidados importantes para cumprimentar. Ele lançou um olhar cortante na minha direção, um claro sinal de que eu e o meu presente éramos a causa de toda aquela perturbação indesejada. Mas, para minha surpresa, Stephanie resistiu à sua mão, segurando o álbum contra o peito por um momento, como um escudo. O brilho dos seus olhos, ainda marejados, encontrou os meus, e naquele breve segundo vi uma confusão, um conflito que me deu uma centelha de esperança. A minha irmã, que há meses parecia uma réplica polida e sem emoções, estava agora à beira das lágrimas na frente de todos. A cena era um embaraço para Richard, e a sua mandíbula estava tensa. Ele apressou-se a guiá-la para longe da árvore, afastando-a do centro das atenções e, mais importante, de mim. Mas mesmo enquanto ele a conduzia para um canto da sala, Stephanie continuava a olhar para o álbum em suas mãos. As suas feições, por baixo da camada de maquilhagem e da fachada de opulência, pareciam desfeitas, questionadoras. Era como se aquelas fotografias tivessem sido uma torrente de água fria que a despertara de um longo sono, forçando-a a olhar para o que havia perdido, para a pessoa que um dia fora. Ela olhava para Richard, depois para o álbum, depois para o chão, como se estivesse a pesar dois mundos, duas realidades que se chocavam dolorosamente. O seu sorriso perfeito desaparecera, substituído por uma expressão de vulnerabilidade que eu não via há muito tempo. Observei-a de longe, com o coração a bater num ritmo de esperança e cautela. Eu sabia que a minha presença, ou qualquer tentativa de me aproximar, só faria Richard endurecer ainda mais e empurraria Stephanie para mais longe. A semente tinha sido plantada. Agora o crescimento tinha de vir de dentro dela. Eu não podia forçar, não podia apressar. Apenas podia estar presente, uma observadora silenciosa da batalha que se travava nos seus olhos. Hannah, sentindo a mudança na atmosfera, apertou a minha mão. Ela viu, mãe. Ela sussurrou, a sua voz carregada de uma sabedoria que me comoveu. Eu a senti, os meus próprios olhos presos na minha irmã.
Richard falava com ela em voz baixa, as suas palavras pareciam gélidas e controladoras, e pude ver Stephanie a recompor-se lentamente, o seu corpo a endireitar-se, o álbum a desaparecer discretamente por baixo do seu braço, como se tentasse escondê-lo. A fachada estava a ser reconstruída, mas o brilho nos seus olhos ainda denunciava a ferida aberta. A noite de Natal na casa dos meus pais continuou, mas a tensão, embora disfarçada, pairava pesadamente no ar. Richard acelerou a sua partida, visivelmente impaciente por sair. Ele ofereceu cumprimentos genéricos e arrastou Stephanie para fora da porta com uma rapidez quase rude. Antes de sair, Stephanie virou-se uma última vez e os nossos olhos encontraram-se. Não havia um sorriso, nem um aceno de desculpa, mas nos seus olhos vi um reconhecimento, uma pergunta silenciosa. Eu dei-lhe um pequeno sorriso, um sorriso que continha todo o meu amor, a minha dor e a minha esperança. Era uma mensagem silenciosa. Eu estou aqui quando estiveres pronta. Ela piscou, quase imperceptivelmente, e depois foi arrastada para a noite gélida. O Range Rover preto deslizou silenciosamente pela rua, levando consigo o seu luxo e os seus conflitos ocultos. A reunião de Natal chegou ao fim pouco depois. Os outros convidados começaram a dispersar, alguns lançando-nos olhares curiosos, outros evitando os nossos olhos. A minha mãe veio até mim, o seu rosto enrugado pela preocupação. Amanda, por que fizeste isso? Podia ter sido mais discreta. Ela disse, a sua voz um sussurro cansado. Ela estava a sentir-se tão bem. Eu apenas sorri, abraçando-a. Mãe, ela não estava bem. E eu apenas lhe dei um presente. O cheiro a pinho e a biscoitos ainda pairava na casa, mas a magia do Natal parecia escoar-se com a partida de Stephanie e Richard. Hannah e eu ajudamos a arrumar, e enquanto eu dobrava guardanapos e recolhia pratos, sentia uma estranha mistura de exaustão e uma quietude renovada. A semente estava plantada e as primeiras rachaduras na armadura de Stephanie haviam-se revelado. Agora restava esperar para ver se a semente brotaria ou se as sombras do mundo de Richard a sufocariam para sempre. Mas, pela primeira vez em muito tempo, havia um vislumbre de luz. Os dias seguintes ao Natal foram preenchidos com uma quietude estranha na minha casa. Aquele vislumbre de luz que senti na véspera pairava como uma promessa frágil, quase uma oração silenciosa, enquanto eu e Hannah retomávamos a nossa rotina diária. A esperança era um passarinho a bater as asas suavemente dentro do meu peito, mas eu sabia que o caminho para qualquer mudança significativa seria longo e tortuoso. Não havia garantias, apenas a crença teimosa de que o amor verdadeiro, quando confrontado com a verdade, tem o poder de quebrar até as armaduras mais resistentes. Não demorou muito para que as notícias chegassem, filtradas através da voz preocupada da minha mãe, que ligou alguns dias depois. A sua voz estava carregada de uma mistura de alívio e consternação, como se tivesse testemunhado algo grandioso, mas assustador. Minha mãe, hesitando nas palavras, relatou uma discussão terrível entre Stephanie e Richard na noite de Natal, logo após terem saído da casa dos meus pais. Segundo ela, Stephanie não aguentou as críticas de Richard sobre o sentimentalismo desnecessário do álbum. As palavras voaram não apenas sobre o presente, mas sobre tudo: o casamento apressado, as expectativas sufocantes da família dele, a falta de respeito por nós, a forma como Richard a estava a transformar numa pessoa que ela já não reconhecia. Pela primeira vez em muito tempo, Stephanie tinha explodido, libertando toda a frustração e a mágoa que se tinham acumulado. Aquilo fez-me pensar. Não pude deixar de imaginar a cena, a minha irmã, finalmente a libertar a voz que Richard tinha tentado silenciar. Eu sabia que, no fundo, a Stephanie sempre teve um forte senso de si mesma, de lealdade. O luxo de Richard, a aprovação do seu círculo social, tinham obscurecido isso,
mas nunca completamente apagado. Aquele álbum não era apenas um presente, era um espelho, e ao que parecia, Stephanie finalmente tinha olhado para ele com clareza. Naqueles dias seguintes, a minha mãe descreveu uma Stephanie diferente. Não mais a figura polida e distante que tínhamos visto nos últimos meses. Ela parecia ter despertado para a realidade, para o quão longe se desviara da essência da pessoa que era, da miúda que sonhava com coisas simples, com a companhia da sua irmã e da sua sobrinha, em vez de iates e jantares de gala. A cortina de fumaça que o mundo de Richard criara começava a dissipar-se, e Stephanie estava a ver as coisas com os olhos abertos pela primeira vez. As histórias da minha mãe, contadas com uma ponta de admiração e de apreensão, indicavam que a discussão não fora um mero arrufo, mas um verdadeiro ponto de viragem. Stephanie tinha percebido que a sua própria felicidade estava em jogo, que a vida que ela havia abraçado, por mais cintilante que parecesse por fora, a estava a sufocar por dentro. Ela estava a escolher a si mesma, a sua verdade, e o seu coração, que sempre esteve ligado à família, começava a bater mais forte novamente. Essa realização, ou pelo menos a minha interpretação dela através dos relatos da minha mãe, trouxe-me uma onda de alívio e orgulho. A Stephanie que eu conhecia estava a lutar para voltar à superfície. O mais surpreendente, contudo, foi quando a minha mãe, com uma mistura de choque e um certo orgulho velado, me contou que Stephanie tinha começado a ir a sessões de terapia. Ela disse que precisa de entender quem é Amanda. A minha mãe sussurrou ao telefone, a voz embargada pela emoção. Que está cansada de ser a pessoa que ele quer que ela seja. Que ela quer ser feliz, de verdade, pela primeira vez em muito tempo. Essa notícia foi um bálsamo para a minha alma. Significava que Stephanie não estava apenas a reagir impulsivamente. Ela estava a tomar medidas conscientes para se reorientar, para se curar. Ela estava a investir em si mesma, a procurar ferramentas para navegar pelo turbilhão que a sua vida se tinha tornado. Era o sinal mais claro de que a semente tinha não só brotado, mas estava a criar raízes. A distância ainda existia e eu sabia que não podia forçar nada. A mudança tinha de vir de dentro dela, no seu próprio ritmo. Mas a dor que eu sentia nos últimos meses começou a dar lugar a uma nova esperança. Uma certeza de que a minha irmã, a verdadeira Stephanie, estava finalmente a lutar para ser vista, para ser ouvida, para ser livre. A minha missão de proteger Hannah tinha-me levado a um caminho de separação dolorosa, mas, ao que parecia, também tinha plantado a semente para a redescoberta da minha irmã. O Natal, que começou com tanta tensão, tinha terminado com a promessa de uma nova aurora. Não demorou muito para que o telefone tocasse. Era uma tarde de terça-feira, a semana depois do Natal, e eu estava na cozinha a preparar um jantar simples, enquanto Hannah lia no sofá. O meu coração deu um salto quando vi o nome de Stephanie no ecrã. Respirei fundo, sentindo uma mistura de receio e uma esperança quase infantil. Atendi e a voz de Stephanie, antes tão polida e distante, soou hesitante, embargada. Amanda? És tu? A sua voz quebrou. Eu. Eu queria ligar mais cedo. Eu. Eu sinto muito. As palavras, tão simples e esperadas, atingiram-me com a força de uma onda. Posei a espátula na bancada, a minha mão livre a tremer. Stephanie, eu consegui dizer. A minha própria voz um sussurro. O álbum. O álbum tocou-me tão fundo. Ela continuou, as lágrimas agora evidentes na sua voz. Eu. Eu tenho sido tão cega, tão estúpida. Richard, ele estava furioso depois de sairmos por eu ter ficado tão afetada. Ele disse que eu estava a ser melodramática, que eu devia ter descartado o presente. Mas eu não consegui. Eu olhei para aquelas fotos a noite toda, Amanda, e percebi o quão longe me afastei. De ti, da Hannah, de quem eu realmente era. Hannah, percebendo a seriedade do momento, veio da sala de estar e sentou-se ao meu lado, os seus olhos castanhos fixos em mim.
Coloquei o telefone no alta-voz. Hannah está aqui. Stephanie, eu disse. Houve um soluço do outro lado. Hannah? Oh, meu Deus, meu anjo. Eu sinto muito, minha querida. Sinto muito por tudo. Por ter sido tão horrível. Por ter deixado que eu te excluísse. Tu és a minha sobrinha, a minha única sobrinha. E eu falhei contigo. Falhei com as duas. Foi um pedido de desculpas que vinha da alma, cru e verdadeiro, desprovido de qualquer verniz de sofisticação ou justificativa. As minhas próprias lágrimas começaram a rolar e eu vi os olhos de Hannah também marejados. Stephanie, Hannah conseguiu dizer, a sua voz trêmula. Nós. Nós sentimos a tua falta. Naquele momento, o abismo que nos separava há meses começou a diminuir, preenchido pelas nossas lágrimas e pelo som da sua voz quebrada. A reconciliação inicial foi um choro coletivo de alívio e perdão. Não houve necessidade de palavras elaboradas. A emoção bastava. Stephanie falou sobre a terapia, sobre o processo doloroso de se confrontar com a verdade sobre si mesma e sobre o Richard. Ela falou com uma clareza que eu não ouvia há anos. Eu não podia mais continuar a viver aquela mentira, ela disse, a voz ainda rouca, mas com uma nova força. Eu confrontei Richard. Dissemos coisas terríveis um ao outro. Eu disse-lhe que não podia continuar a viver assim, a ser uma versão distorcida de mim mesma, a ignorar a minha própria família por causa das suas regras e status. Houve uma pausa e eu prendi a respiração, imaginando a ferocidade da discussão. E ele? Perguntei. Ele ficou furioso, é claro. Stephanie respondeu, e pude ouvir um toque de desprezo na sua voz. Algo novo. Tentou justificar, tentou manipular, mas eu não cedi. Eu disse-lhe, Amanda, que se ele quer que o nosso casamento tenha alguma chance, se ele quer que eu continue a fazer parte da vida dele, então ele tem de aceitar a minha família. Ele tem de aceitar a Hannah. Sem exclusões, sem preconceitos, sem desrespeito. Ele tem de entender que os meus valores, os valores que tu me ensinaste, são inegociáveis. Eu não vou sacrificar a minha dignidade nem os meus laços de sangue por uma vida de luxo vazia. Eu quero uma família, não uma fachada. A cada palavra sentia o meu coração a inchar de orgulho por ela, pela sua coragem recém-descoberta. Não era uma mudança fácil e eu sabia que Richard não seria fácil de convencer, mas Stephanie estava a estabelecer os seus limites com uma firmeza que me lembrava a miúda que eu sempre soubera que ela era, aquela com um espírito indomável. Ele. Ele aceitou? Perguntou Hannah, curiosa. Ele. Ele não teve escolha no final. Stephanie respondeu, um suspiro pesado. Disse que vai ser um processo, que ele precisa de tempo para entender, mas eu deixei claro que não há espaço para negociação sobre isto. Se ele quer a esposa que ele pensa que tem, então ele vai ter de aceitar a mulher que sou e a família que me formou. Ele vai ter de aceitar que Hannah estará presente em todos os eventos familiares, que as nossas ligações são importantes para mim. É um novo capítulo, Amanda, para mim, para ele e para o nosso casamento. A ligação terminou com promessas de nos vermos em breve. Um vislumbre de um futuro onde a Stephanie não seria apenas a Sra. Richard, mas a minha irmã, a tia de Hannah novamente. Desliguei o telefone, o silêncio da cozinha agora preenchido por uma sensação de leveza. A minha filha abraçou-me com força. E eu senti a alegria do perdão e da esperança. O anseio que eu sentia por ela, o luto pela nossa relação, começava a dar lugar à promessa de um novo começo. Onde Stephanie finalmente estava a lutar por si mesma e pelos laços verdadeiros que realmente importavam. Era o início, sim, de um novo capítulo para ela, para Richard e para a nossa família. E pela primeira vez em muito tempo senti que estávamos todas a ir na direção certa. O caminho para a cura, como aprendemos,
Raramente é uma estrada reta e sem obstáculos. As promessas sussurradas ao telefone eram o primeiro raio de sol após uma longa tempestade, mas a terra ainda estava encharcada e o céu, por vezes, ameaçava novas nuvens. Os primeiros encontros com Stephanie, nas semanas que se seguiram àquela chamada catártica, foram cautelosos, preenchidos por uma mistura de alívio e uma insegurança quase palpável. Não havia mais a fachada brilhante nem a frieza distante. Havia uma vulnerabilidade crua, um arrependimento genuíno nos seus olhos. Richard, como Stephanie havia previsto, não fez a transição facilmente. A sua presença, quando ele finalmente cedeu a aparecer em algumas reuniões familiares, pequenas e cuidadosamente orquestradas pelos meus pais, mais como almoços discretos do que grandes celebrações, era sempre marcada por um silêncio tenso, uma passividade fria. Ele ainda nos olhava de cima, mas, notavelmente, não ousava mais excluir Hannah abertamente. Hannah, com a sua dignidade inata, navegava essas águas com uma graça surpreendente. A sua tia, agora mais presente e atenta, pedia-lhe desculpas não apenas com palavras, mas com gestos. Um convite para um café, uma tarde no cinema, um presente pensativo que refletia memórias partilhadas da infância delas. Os olhos de Stephanie, outrora tão perdidos no brilho do luxo, agora brilhavam ao ver Hannah rir ao ouvir as suas histórias. Aos poucos, a barreira entre elas desfez-se e Hannah foi novamente bem-vinda a todos os eventos familiares, desde os nossos modestos jantares de domingo até aos eventos maiores organizados pelos meus pais. A presença de Hannah, outrora um ponto de discórdia, tornou-se um símbolo da nova base que Stephanie estava a construir. As outras tias e primos, antes hesitantes, agora recebiam Hannah de volta ao seio da família com um alívio visível, como se tivessem sido libertados de uma lealdade dividida. Stephanie continuava as suas sessões de terapia e as mudanças nela eram notáveis. Ela falava com mais abertura, partilhava as suas descobertas sobre a manipulação emocional que sofreu, sobre o vazio que o status lhe trazia, sobre a necessidade de se reconectar com a sua verdadeira essência. Eu via-a não como a miúda que precisava de proteção, mas como uma mulher forte, resiliente, a lutar para se libertar das amarras que ela própria e Richard haviam criado. Houve um dia em que ela me ligou, rindo genuinamente, a contar que tinha recusado um convite de Richard para um evento de gala em favor de uma noite de filmes e pipocas conosco. Ele ficou furioso, ela admitiu, mas eu disse-lhe que a minha família é mais importante agora, que eu sou mais importante. Aquela frase, que eu sou mais importante, encheu-me de um orgulho imenso. Ao ver a Stephanie a florescer novamente, a encontrar a sua voz e a sua força, não pude deixar de refletir sobre a jornada que tínhamos percorrido. A verdadeira riqueza, apercebi-me, não estava nos jatos privados, nem nas joias cintilantes, nem no sobrenome pesado. Estava nos abraços apertados de Hannah, na risada fácil da minha irmã, na quietude de um jantar em família. Era a conexão humana, a lealdade inabalável, a integridade que nos permitia dormir em paz. Stephanie, por vezes, expressava isso em voz alta. Amanda, tu sempre soubeste. Eu estava tão perdida. Obrigada por não teres desistido de mim, por me teres mostrado o caminho de volta. A nossa família, embora ferida, estava a curar-se, e o remendo, embora visível, era um testemunho da sua força. Aprendemos que o amor não é apenas um sentimento, mas uma escolha diária, um compromisso de permanecer fiel aos nossos valores, mesmo quando o mundo exterior tenta nos desviar. E essa, eu sabia, era a lição mais valiosa de todas. O inverno deu lugar à promessa de renovação da primavera, e com ele a nossa família começou, de fato, a florescer novamente. A Páscoa daquele ano, ao invés de ser mais um campo minado de tensões e silêncios, tornou-se um verdadeiro marco de união e celebração.
Reunimo-nos na casa dos meus pais e desta vez a atmosfera era visivelmente diferente. As luzes suaves da sala, o cheiro doce dos bolos de Páscoa da minha mãe e o burburinho de conversas alegres pareciam envolver-nos num abraço caloroso e genuíno. Hannah estava lá, naturalmente, a rir e a conversar com os primos, sem a sombra de exclusão que a havia perseguido. A sua presença, outrora um ponto de discórdia, era agora um lembrete silencioso de tudo o que havíamos superado. Richard estava presente também, mas a sua aura de arrogância havia diminuído consideravelmente. Ele permanecia mais reservado, as suas interações mais breves e, notavelmente, sem a tentativa de dominar cada conversa. Viu até mesmo a acenar com a cabeça para Hannah, um pequeno, mas significativo, reconhecimento que há alguns meses parecia impensável. A mudança não era total, mas era um testemunho da nova firmeza de Stephanie. Stephanie, a verdadeira Stephanie, estava de volta. Ela irradiava uma paz que eu não via nos seus olhos há anos. O seu riso era autêntico, não o som forçado que emanava das fotos glamourosas. Ela contava histórias sobre a terapia, sobre as suas descobertas, sobre a alegria de se reconectar com quem realmente era. Não era mais a Senhora Richard, mas sim Stephanie, a minha irmã, a tia de Hannah, a mulher que eu sempre conhecera e amara. Num momento tranquilo, enquanto ajudávamos a arrumar a mesa, ela virou-se para mim, os seus olhos azuis brilhando com uma emoção profunda. Amanda, ela começou, a sua voz baixa para que apenas eu a ouvisse. Eu não sei como te agradecer. Eu estava tão perdida, tão cega por todo aquele brilho e pela aprovação social. O álbum, as tuas palavras, a tua coragem de me confrontar, de não desistires de mim, mesmo quando eu te afastei. Tu mostraste-me o caminho de volta para casa, para mim mesma. Tu foste a âncora que eu precisava. Sem ti e sem a Hannah, eu teria continuado a afundar-me naquela vida de mentira. Uma lágrima escorreu pela sua face, mas era uma lágrima de libertação, não de tristeza. Eu segurei a sua mão, um nó na garganta. Tu és a minha irmã, Stephanie, e nós somos família. Família sempre encontra o caminho de volta. Ao observar Hannah e Stephanie a trocarem segredos e risadas no jardim, sentindo o sol suave da primavera no meu rosto, não pude deixar de refletir sobre a jornada que tínhamos percorrido. Lembrei-me da dor lancinante ao ler aquele convite de casamento, da firmeza que tive de encontrar para proteger a minha filha, da solidão da nossa ilha de princípios. Não foi fácil. Houve momentos de dúvida, de tristeza profunda. Mas o amor incondicional que eu tinha por Hannah e a crença de que os laços familiares eram sagrados guiaram-me. Eu escolhi a integridade em vez da conveniência, a verdade em vez da fachada. E essa escolha, por mais dolorosa que tivesse sido na altura, não só nos manteve intactas, a mim e a Hannah, como também, de alguma forma, serviu de bússola para Stephanie. Ela precisou de se perder para se encontrar, e eu, embora não tenha tido a intenção de ser a sua guia, acabei por sê-lo ao permanecer fiel a mim mesma e aos meus valores. A verdadeira felicidade, apercebi-me, não está em jatos privados ou em joias cintilantes, nem no sobrenome pesado que Richard exibia. Não está na aprovação de círculos sociais superficiais, nem na perseguição incansável de uma imagem perfeita. A verdadeira riqueza reside na autenticidade das nossas relações, na coragem de sermos quem somos, na lealdade inabalável para com aqueles que amamos. Reside na dignidade de defender o que é justo, mesmo quando se está sozinho. E reside, acima de tudo, no amor incondicional da família. Não o tipo que exige conformidade ou sacrifício de valores, mas aquele que aceita, perdoa e oferece um caminho de volta para casa. A nossa família, embora tivesse sido testada e marcada, emergiu mais forte,
mais verdadeira, mais unida do que nunca. A Páscoa daquele ano não era apenas uma celebração de uma nova estação, era a celebração da redescoberta da felicidade, da cura e da compreensão de que os tesouros mais preciosos da vida são aqueles que o dinheiro nunca poderá comprar.